TVC, a TV do Correio da Manhã. Olha, no programa Marketing Business, aqui diretamente do estúdio da TVC, vamos falar sobre... Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. E a Prefeitura continua trabalho de limpeza e desobstrução das 55 vias na cidade. Seu Emerge atende mais de 500 ocorrências relacionadas a chuvas nos estados. Prazo para empresas afetadas por tragédia em Petrópolis pague os empréstimos da AGRIO é aumentado. E balcão de empregos da Prefeitura oferece mais de 38 vagas para esta semana. E o diálogo com o objetivo de destacar a história e a cultura petropolitana. Olá, boa tarde. Eu sou o Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 8 de abril. E olha, vamos começar mais uma edição do nosso programa falando das fortes chuvas que atingiram Petrópolis e todo o estado do Rio de Janeiro neste fim de semana, porque a Prefeitura da Cidade Imperial publicou um boletim com algumas informações importantes. A Defesa Civil de Petrópolis recebeu, desde sexta-feira até ontem, segunda, 190 chamadas em decorrência das chuvas que atingiram a cidade. Deste total, as equipes da Defesa Civil já vistoriaram 102, em ocorrências de deslizamentos, queda de árvores, rolamento de blocos, problemas em vias, quedas de poste, alagamento, entre outros. Até o momento, o órgão não registrou vítimas. As equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, continuam atuando na cidade para limpeza e desobstrução das áreas atingidas, com a retirada de árvores e galhos, limpeza de ruas em conjunto com a Águas do Imperador e órgãos do Governo do Estado em 55 pontos da cidade. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a secretária Rosângela Gomes, esteve em Petrópolis nesta segunda-feira para acompanhar o trabalho feito pelo município. As pessoas que foram atingidas, principalmente, também acompanhar as pessoas que foram atingidas pela chuva no último final de semana. Desde antes da chuva, o Estado apoiou o município com envio de insumos para quem precisou ficar em pontos de apoio e em abrigos. Foram enviados 500 colchões, quase 10 mil litros de água, 516 kits com materiais de higiene e 470 kits de materiais de limpeza. De acordo com a concessionária de energia Enel, isso a gente está falando de um boletim que foi publicado ontem às 7 horas da noite, 4 mil clientes estavam com fornecimento de energia interrompido, o que corresponde a 2,3% dos clientes da distribuidora na cidade. E a concessionária também informou que segue com equipes atuando na cidade para poder amenizar esse problema. E para quem quiser dar uma volta da cidade também, depois de tudo que aconteceu, é importante destacar que o Parque Municipal Paulo Ratti, o Parque de Itaipava, o Parque de Exposição, como também é conhecido, permanece fechado hoje na terça-feira. Já os parques do Cremeri e Padre Quinha, aquele na Avenida Ipiranga, no centro, reabrem normalmente. A cidade se encontra neste momento em estágio operacional de observação, mas mesmo assim, se alguma emergência aconteça, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou pela Defesa Civil pelo número 199. A gente está destacando isso muitas vezes, porém é muito importante que toda a população saiba. E ainda nesse tópico das chuvas do fim de semana, mas agora num panorama maior, vamos falar de todo o estado. O Corpo de Bombeiros do Estado divulgou na segunda-feira um balanço dos atendimentos realizados pela corporação devido às chuvas que atingiram o estado durante o fim de semana. Vamos acompanhar. Segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, até amanhã desta segunda-feira, a corporação já havia atendido 570 ocorrências relacionadas às chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, dia 4 de abril. Antes dos piores eventos serem registrados, o comando da área serrana do CBMERG se deslocou para as cidades da região serrana para dar reforço operacional, com militares especializados em operação de desastres. Além disso, em algumas cidades, o grupamento foi reforçado, como, por exemplo, o 16º Grupamento de Teresópolis e o 15º Grupamento de Petrópolis. Como foi previsto e comunicado pelo CEMADEM-RJ, registramos um volume de chuva muito elevado nas últimas 96 horas em diversos municípios do estado.
E as principais áreas atingidas foram as regiões Serrana, Costa Verde, Baixada Fluminense e Capital, chegando a quase 400 milímetros nesse período. Ainda segundo o balanço, foram realizados 313 cortes de árvore, 174 salvamentos de animal, 37 resgates em alagamentos e 18 em deslizamentos de terra. 81 pessoas foram salvas pela corporação. Cerca de 523 pessoas estão desalojadas e 48 desabrigadas no estado. Apesar disso, não há registro de óbitos relacionados à chuva. O Corpo de Bombeiros já atendeu a quase 600 ocorrências relacionadas às fortes chuvas em todo o território fluminense, sendo mais de 80 delas de salvamento de pessoas com vida. Os militares também atuaram em 37 ocorrências de inundações, 18 de deslizamentos e desabamentos e realizou o resgate de mais de 170 animais. O Corpo de Bombeiros empenhou por dia cerca de 1.600 militares nas ações de mitigação e prevenção às chuvas, incluindo o grupo de apoio a respostas, com especialistas em alagamentos, inundações e deslizamentos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as condições para risco hidrológico ainda são consideradas moderadas, assim como a previsão de retorno dos riscos de deslizamento na região serrana. Realmente, nesses próximos dias, a terra muito encharcada ainda, muito importante ficar ligado, não dar bobeira e ficar de olho nos avisos tanto da Defesa Civil Municipal quanto estadual e também das prefeituras das diversas cidades. E ainda falando sobre as fortes chuvas na Cidade Imperial, mas agora não dessa última que foi registrada no fim de semana. O governo do estado prorrogou novamente o prazo para que as empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis efetuem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomentos do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro na noite de segunda-feira, ao lado do secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. 3, 2, 1, gravando. Olá, meus amigos petropolitanos, povo que eu amo tanto. Governador Cláudio Castro aqui, estou com o nosso secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, para dar uma grande notícia. Lá em 2022, depois daquela questão da tragédia, nós fizemos um programa de auxílio às empresas. Mais de quase 700 empresários pegaram e entraram no Reconstruir Petrópolis, que era um programa que emprestava pela AGRIO entre 50 e 500 mil reais para aquelas pessoas que tinham passado por toda aquela situação. E a gente conversando com os empresários, ainda que tenham passado aí 3 anos daquela crise, ainda foi um tempo pequeno para que eles pudessem voltar à normalidade, se recuperar. Tiveram outros empréstimos ainda. Então, queria anunciar que pela terceira vez o governo do estado está publicando a prorrogação por mais um ano da carência de pagar. Lembrando que é um programa sem juros e que ainda tem 60 meses para pagar depois. Realmente é uma forma da gente poder dar mais um alívio para o empreendedor de Petrópolis, que sofreu muito, sofreu com a primeira chuva, depois sofreu com a segunda chuva. Ano passado teve chuva forte, esse ano teve chuva forte, então é mais que merecedor para os empreendedores de Petrópolis poderem ter mais esse liberar da gravata aí um pouquinho, para que possam continuar trabalhando e continuar desenvolvendo Petrópolis. Né, Bernardo? Governador, só agradecer, a gente tem que usar a palavra amor e carinho que você tem por Petrópolis. A grande maioria dos empresários que pegou esse empréstimo, eu conheço, sei que realmente estão precisando e vai ser assim de grande valia, de verdade, para Petrópolis, governador. Então, mais uma vez aqui, eu queria te agradecer de coração. Em nome de todos os petropolitanos, eu deixo aqui o meu muito obrigado. É isso aí. Viva Petrópolis, estamos juntos. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 38 oportunidades de emprego até sexta-feira, dia 11 de abril. Para esta semana, há diversas oportunidades para diferentes setores. Olha só.
Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. São 9 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para engenheiro de produção, estagiário de engenharia mecânica de manutenção e programador visual. O banco desta semana também conta com uma vaga destinada a pessoas com deficiência para auxiliar de vendas. Todas as vagas e exigências de cada uma estão listadas no nosso site em tvc16.com. E o balcão de empregos segue a todo vapor em 2025. Em 3 meses, a Casa do Trabalhador já realizou 1.963 atendimentos, considerando cadastro de currículos e atendimentos ao seguro-desemprego e carteira digital. O equipamento da Secretaria de Assistência Social é uma oportunidade para os petropolitanos conseguirem suas primeiras oportunidades de emprego ou recolocação profissional. O Balcão de Empregos divulga vagas semanalmente. Os interessados podem se cadastrar por meio do site e os currículos cadastrados ficam disponíveis para as empresas. Neste ano, já foram visualizados 2.581 currículos pelo portal. Apenas em março, foram 1.123. Além do Balcão de Empregos, a Casa do Trabalhador também oferece atendimentos ao seguro-desemprego e auxílio na carteira digital. Nos 3 primeiros meses do ano, os 2 serviços já somam 697 atendimentos. Para atendimentos presenciais, a Casa do Trabalhador funciona na Rodoviária do Centro, Rua Doutor Porciúncula, número 75, de segunda a sexta, das 9 às 5 horas da tarde. Então é isso, gente. Quem estiver procurando trabalho, ficar ligado nas oportunidades, tanto no Balcão de Empregos aqui da cidade de Petrópolis, quanto no Balcão de Empregos do Estado, que a gente vai trazer amanhã para vocês. Mas olha, agora trocando de assunto, indo para uma parte mais cultural aqui de Petrópolis, nesta quarta-feira, amanhã, às 3h30 da tarde, o Cinemax Bauhaus, localizado no coração do centro de Petrópolis, abre as portas para a última sessão dedicada a filmes realizados por petropolitanos ou gravados na cidade. Com curadoria feita a partir de um chamamento do Ministério Público, a rede Cinemax garantiu espaço para todas as produções inscritas, respeitando a disponibilidade de tempo para cada exibição. A programação será aberta com A Visita, um curta-metragem infantil dirigido por Leandro Corinto. O filme tem 7 minutos e 48 segundos de duração e promete emocionar o público com sua delicada abordagem sobre família e identidade. Em seguida será exibido A Hora, um curta-metragem infanto-juvenil de 13 minutos e 34 segundos, escrito por Marcelo Ferrarini e dirigido por Leandro Corinto. A história acompanha seu João, um viúvo que vive sozinho e desenvolve uma paranoia crescente sobre a morte após um acidente fatal em sua vizinhança. Encerrando a sessão, será exibido Acesso Livre, um documentário de 23 minutos que aborda a questão da acessibilidade em Petrópolis. O filme apresenta relatos de pessoas com deficiência, expondo os desafios e conquistas na luta por espaços mais inclusivos. E também, a gente já falou aqui de qual que vai encerrar, mas a gente também tem outro filme que a gente já falou aqui no Correio Petropolitano Debate, em todos os programas aqui da TV Correio da Manhã, também será exibido Marcação Ser Rápida, uma ficção com 22 minutos e 58 segundos que traz a inspiradora trajetória de Sofia, uma jovem com síndrome de Down que desafia a superproteção do pai para realizar o sonho de assistir a um jogo no Maracanã. Para quem estiver interessado, os ingressos já podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do Cinemax Bauhaus, localizado na rua Doutor Nelson de Saerp, número 88. A sessão conta com 109 lugares disponíveis. E aquele negócio, gente, muito importante, a gente já trouxe isso aqui no Correio Petropolitano Debate outras vezes. É muito importante valorizar a cultura no geral e principalmente a cultura petropolitana ou da cidade em que você vive. Mas olha, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco a gente está de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Tchau, para a terra! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate está de volta. E após um longo período de calor intenso, as temperaturas em Petrópolis nesta semana vão ficar bem mais amenas, com máxima de 26 graus Celsius sendo registrada na quarta-feira. Nos outros dias, as máximas devem chegar entre 21 e 23 graus. Depois de um final de semana chuvoso, a tendência do tempo para esta semana em Petrópolis é de temperaturas mais amenas devido à nebulosidade. Também não há previsão de chuva até quarta-feira e o tempo fica estável. Já a partir de quinta, a Nete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, destaca que o tempo volta a ficar instável por causa da formação de uma área de baixa pressão nas imediações do litoral do Rio de Janeiro. Voltamos a ter instabilidades e chuvas de forma isolada, tá? Pancadas de chuva, não se espera volumes expressivos, nada assustador, chuvas normais de final de estação chuvosa. A tendência das temperaturas para esta semana aqui em Petrópolis é de máxima de 21 a 23 graus Celsius e mínima de 17 a 13 graus. Os dias serão típicos de outono, com sol e poucas nuvens. Com a previsão do tempo mais estável para os próximos dias, com menos chuvas, os petropolitanos se sentem mais tranquilos. Mais tranquila. Mais tranquila, mais aliviada. Fica mais tranquilo para ir e vir, com certeza. Eu acho que deu agora para ficar mais confiável nessa previsão. O trauma causado pela tragédia de 2022 traz à tona para o petropolitano a sensação de insegurança a cada previsão de chuva forte para a cidade imperial. Medo, insegurança. Porque o povo está traumatizado, né, pelas coisas que já aconteceram aqui em Petrópolis. Eu fiquei bem angustiada,
sem saber o que estava acontecendo. Os alertas sobre as chuvas fortes começaram a ser divulgados já na quinta-feira pela Defesa Civil de Petrópolis, o que fez com que a população ficasse mais atenta. Foi bom, né? A gente já fica mais aliviado, né? Foi bom, porque quem pôde ficar em casa ficou, né? Foi muito bom, porque não pegou muita gente desprevenida. Os alertas para risco hidrológico permanecem em moderado e a previsão do retorno dos riscos de deslizamentos também para moderado na região serrana. Em caso de mudança no cenário, a Defesa Civil Estadual vai atualizar as informações e vai emitir os alertas necessários pelas equipes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, o CEMADEM. Agora a gente vai para a previsão do tempo, né? Já estamos falando um pouco de tempo, de temperatura. E a gente quer saber, é claro, como é que fica o tempo na quarta-feira. Olha, gente, já é terça-feira, a gente já está se aproximando do meio da semana. E é claro, depois de todos aqueles dias de tensão, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo. Então, já vou trazer aqui para vocês as tendências meteorológicas para quarta-feira. Vamos começar, é claro, com Nova Friburgo. A produção já botou aqui no telão do meu lado, onde o dia será parecido com o dia de hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, com pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia de amanhã será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira, os termômetros devem variar com a temperatura um pouco mais alta, entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas na cidade imperial variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, saindo da região serrana de fato, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite, muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus Celsius. E para finalizar, como de costume, o dia em Três Rios será parecido com o de hoje, com as temperaturas variando entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus Celsius. Como de costume, a cidade mais quente da nossa região de cobertura. A previsão para a cidade é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e também possibilidade de pancadas de chuva à noite. A gente pode ver que as temperaturas já estão com as mínimas bem abaixo. Eu, inclusive, já estou usando um casaquinho aqui, porque realmente a temperatura baixou bem nessa semana, então tem que se preparar para não ficar gripado, porque realmente o frio chegou aqui no estado do Rio inteiro, não só na região serrana, como a gente acabou de acompanhar. Mas essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira. Funcionando 24 horas por dia durante os 7 dias da semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, da capital do Rio de Janeiro, recebeu 669 mil ligações no período de março de 2024 a fevereiro de 2025. Além da alta demanda, outro desafio da equipe é lidar com a falsa comunicação de demandas, mais conhecidas como trotes. Bom dia, eu estou fazendo os trotes aí. Muitas desculpas, você me perdoa? Perdoo, só não faça mais, tá ok? Que aqui é um serviço de urgência e emergência. O perfil dos trotes varia entre pessoas proferindo palavras obscenas até falsos pedidos de socorro. 2.670 trotes registrados no mês de fevereiro deste ano, 1.010 foram realizados por menores, ou seja, aproximadamente 60,5% das ligações. E como cada trote dura em média 35 segundos, durante um ano inteiro, as linhas ficaram indevidamente ocupadas por 11 dias. Obviamente, a gente tem um impacto gigantesco, uma vez que, em média, um trote, para ser identificado como tal, dura em torno de 30 segundos. Então, é um tempo que a gente tem uma linha telefônica impactada e alguém que, de repente, precise daquele atendimento pode ter um retardo no atendimento da ligação.
Após um trabalho educativo realizado pelas equipes do SAMU no ano passado, os trotes tiveram uma queda de 32,7%. Vale ressaltar que as equipes promovem palestras em escolas públicas sobre primeiros socorros e reforçam sobre a conscientização sobre a importância de evitar os trotes. Flávia Spena, que é uma das atendentes do SAMU, conta que os trotes atrapalham principalmente quem precisa do atendimento com urgência. Isso atrapalha, porque às vezes tem uma pessoa precisando de uma ajuda, né? E a gente está atendendo o trote e deixa de atender, isso impacta, porque aí a pessoa que está tentando ligar está dando ocupado por causa dessas crianças. A coordenadora do SAMU faz um apelo para que haja uma maior sensibilização da população. É um apelo, na verdade, que a gente sempre faz, né? Para que os pais, cuidadores, responsáveis estejam atentos e conversem com seus filhos, justamente pelo impacto que hoje o SAMU ainda sofre quando existe uma solicitação indevida de um serviço de ambulância. E o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última semana, alerta para o crescimento do número de hospitalizações em crianças pequenas em vários estados da região sudeste. Segundo a análise, o aumento está provavelmente associado ao vírus sincial respiratório. Em Petrópolis, março registrou uma queda de casos de Covid-19 quando comparado a fevereiro. A edição do Boletim Infogripe destaca também a manutenção das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave na população infantil de até 2 anos, associados principalmente ao vírus sincicial respiratório nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Em Petrópolis, na última semana epidemiológica, referente aos dias 23 a 29 de março, foram 4 casos de Covid-19 notificados. O Boletim Infogripe dessa semana continua apontando para um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças pequenas até 2 anos de idade, associado principalmente ao vírus sincicial respiratório, sendo que esse crescimento se concentra em muitos estados das regiões Norte, Centro-Oeste e também Sudeste do país. No âmbito nacional, observa-se um sinal de aumento na tendência de CIRAG a longo e curto prazo. Esse cenário se deve principalmente ao aumento de casos de CIRAG em crianças de até 2 anos de idade associados ao VSR em muitos estados. Outro vírus que tem circulado bastante nas regiões Norte e Centro-Oeste é o rinovírus, que afeta principalmente crianças e adolescentes na faixa etária dos 2 aos 14 anos. Outro vírus que tem circulado bastante nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos é o rinovírus, sendo que ele tem levado a um aumento das hospitalizações nessa faixa etária. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 28.036 casos de CIRAG, sendo 10.866 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Dentre os casos positivos do ano corrente, 6,4% foram de influenza A, 2% de influenza B, 26,3% de vírus sincicial respiratório, 29,7% de rinovírus, 32,8% de Covid-19. Tatiana recomenda que qualquer pessoa que possua algum sintoma tome medidas de prevenção. Use uma boa máscara ao sair de casa, como uma máscara PFF2 ou N95, para evitar transmitir esses vírus respiratórios para outras pessoas. Também é importante usar máscaras dentro de postos de saúde, já que a gente acaba ficando mais exposto aos vírus de transmissão respiratória nesses locais. Agora, saindo desse tópico de saúde e indo para a economia, as previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos em 2025 apontam a expansão da economia e o índice de inflação, e eles ficaram estáveis na edição divulgada nesta segunda-feira do Boletim Focus. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto também foi mantida em 1,6%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima uma expansão do PIB em 2% para os 2 anos. Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%. O resultado representa o 4º ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%.
A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,90 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,99. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo para 2025 foi mantida em 5,65% nesta edição do Boletim Focus. Para 2026, a projeção da inflação ficou em 4,5%. E para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,78%, respectivamente. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Puxada pela alta da energia elétrica, em fevereiro, a inflação oficial ficou em 1,31%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Em 12 meses, o IPCA soma 5,06%. Olha, gente, o Correio Petropolitano em Debate faz mais um rápido intervalo, mas fique por aqui para acompanhar uma entrevista com Carolina Freitas. Ela é responsável pelo Petrópolis sob lentes e ela está com um projeto muito interessante agora, o Chocolate com História. Fique por aqui para acompanhar mais detalhes e saber mais sobre esse projeto aqui da Cidade Imperial. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores
Professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com Carol Freitas, responsável pela página Petrópolis Sob Lente. Para quem não sabe, é um perfil no Instagram com mais de 47 mil seguidores que tem um foco em ser um ponto de resgate e valorização da memória petropolitana nas redes sociais. Boa tarde, Carol, tudo bem? Pode se apresentar para o público? Claro. Muito prazer, meu nome é Carolina Freitas, eu sou a jornalista responsável pelo Petrópolis Sob Lente e nos últimos 7 anos tenho me dedicado a esse resgate da memória da cidade. É um prazer estar aqui com você. Prazer te receber também, Carol. E para a gente começar, você pode falar um pouco sobre esse projeto, como que ele funciona? Sim, o Petrópolis Sob Lente ele surgiu em 2018 e à medida em que os anos foram passando, ele foi tomando outras formas. Ele surgiu como um blog e hoje ele é o principal portal de resgate e valorização da memória petropolitana em formato multimídia. Ele conta com site autoral, com Instagram, com YouTube e também com Spotify, porque no ano passado foi lançado o podcast do Petrópolis Sob Lente. E como é que surgiu a ideia da criação desse projeto? Como que ele surgiu de fato? Na verdade, foi uma sugestão de um colega, também da imprensa, que sugeriu que eu criasse um blog para armazenar as matérias que eu escrevia nesse período para o jornal. Eu trabalhava no jornal e foi uma sugestão dele para que eu criasse um arquivo meu. Só que eu comecei a ver que tinha uma adesão muito grande de pessoas de outros estados e até de outros países que eram petropolitanos ou que tinham algum vínculo especial com a cidade. E aí, sobretudo na pandemia, eu passei a diversificar a atuação do Petrópolis Sob Lente e focar muito no impacto visual que o conteúdo é capaz de gerar no espectador. A gente está aqui na televisão e tal, a imagem a gente sabe que move muito, a imagem consegue levar a pessoa para locais que ela não está. Sim. E como é que funciona esse trabalho? Como é que você elabora um post, por exemplo? É um processo bem mais demorado do que a maioria imagina, porque tem todo o processo de pesquisa, de seleção das imagens de base, de roteirização, de gravação, edição e depois de divulgação. Então, eu busco trabalhar com um cronograma antecipado de pesquisas a que eu me dedico e eu diria que um vídeo de 1 minuto e meio, ele leva pelo menos 9 horas para ser construído. Caramba, então a gente pode ver aqui aquele vídeo curtinho que às vezes a gente vê mais uma vez e tem um trabalho enorme por trás, que muita coisa é assim que a gente não consegue ter tanta noção do trabalho. E a gente está aqui em Petrópolis, uma cidade histórica. Qual você acha que é a importância desse resgate histórico que você faz? Petrópolis é uma cidade muito privilegiada por ter viva essa memória histórica e eu costumo conversar com muitos seguidores de outras cidades que valorizam esse resgate e que se queixam justamente de que nos locais em que eles moram não é feita a preservação do passado como deveria ser feito. Então, Petrópolis Sob Lente ele ocupa esse espaço de fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado com relação ao passado, sobretudo contemporâneo. Então, eu me baseio muito no resgate da história oral, de conversar com pessoas que testemunharam a história e que guardam capítulos que valem a pena ser resgatados. Você falou sobre a história oral, sobre a história das pessoas. Sim. Tem alguma história que tenha te marcado muito, que ficou na sua memória? Eu posso dar um spoiler, então? Eu lancei recentemente o Chocolate com História, que são encontros presenciais para quem quer se aprofundar em temáticas relacionadas à história da cidade. São encontros, como eu falei, mensais e cada encontro é regido por um tema diferente e por um convidado que eu também escolho que tenha ligação com aquela temática. E agora, em abril, o encontro vai ser regido pela rua Dr. Porciúncula, pelo passado que ela teve, pelas lentes do comércio, da estação ferroviária, e o meu convidado vai ser o Seu Lino. E aí, conversando com ele, foi muito interessante porque ele se deparou com uma foto da rua Dr. Porciúncula nos anos 40, é uma foto de 48, em que ele consegue identificar as pessoas que estão na foto e os carros, de quem eram os carros, a quem eles pertenciam. Então, acho que é esse tipo de história oral que a gente tem que valorizar. E um ponto interessante também é que a gente une tanto a história oral quanto a visual, porque a imagem está ali, ela já estaria eternizada.
só que as vivências das pessoas, elas dão uma profundidade muito maior. E o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, intensifica isso cada vez mais, porque une, né? Essa união é muito importante e muito interessante. Eu busco humanizar as histórias da cidade para que as pessoas possam se ver representadas naquilo que é contado. Então, sempre que possível, eu busco contar uma história de uma pessoa por trás de uma fachada de um comércio, ou quando eu falo sobre a arquitetura da cidade, quem morou naquela casa, que tipos de histórias ela guarda, porque isso é que faz com que a gente se identifique. Você falou da arquitetura da casa, um ponto que eu pessoalmente acho muito interessante sobre é que você faz às vezes umas comparações, umas fotos bem antigas dos locais e umas fotos recentes, né? Como que eles estão hoje em dia. Como que você faz para conseguir essas fotos antigas? Eu tenho já um acervo bem extenso, eu comecei a fazer esse trabalho de procura de imagens lá em 2018, então de 7 anos para cá eu fiz pesquisas no Museu Imperial, no Arquivo Histórico Municipal, junto a acervos particulares, e isso tudo está guardado e sempre que possível eu busco resgatar alguma pauta e trabalhar em cima dela a partir de diferentes formatos. Eu gosto muito de inovar nas abordagens, não quero cair num lugar um lugar comum mesmo de abordagem, então normalmente essas fotos pertencem tanto a acervos públicos quanto a acervos particulares. E para quem quiser se aprofundar nesses comparativos visuais, foi inaugurada recentemente a exposição Petrópolis sob lente do passado e presente, que é uma exposição de acesso gratuito, que fica disponível até dia 15 de abril, lá na Caracol Chocolate, na Avenida Ipiranga. Então é muito interessante, quem tiver a oportunidade e quiser estar lá, a pessoa pode prestigiar isso, porque é um trabalho muito interessante. E eu falei interessante, vou ter que repetir de novo, é muito interessante você fazer essa comparação, ver como que as coisas eram e o tanto que mudaram. Tem certos lugares, a cidade de Petrópolis, apesar de ainda ter muita coisa como era, né, tem muita coisa que foi mantida, a arquitetura no ponto histórico, ainda teve muita coisa que mudou e nem parece mais que é o mesmo lugar. Porque o Petrópolis sob lente ele começou a partir dessa veia do comércio, comigo resgatando histórias do comércio, e pouco a pouco ele começou a se expandir. E hoje eu trabalho com arquitetura, com patrimônio, eu tenho uma parceria com a UERJ Petrópolis. Em cerca de 2 anos a gente alcançou mais de 1 milhão de visualizações nos vídeos publicados, e isso é muito satisfatório porque são vídeos estritamente educativos, culturais, e que acabaram tendo toda essa abrangência. E a ideia da parceria é democratizar o acesso à informação, fazer com que a população conheça o seu patrimônio e o valorize, e também evidenciar essas transformações a partir de comparativos visuais. Nessa exposição Petrópolis sob lente do passado e presente são 18 fotografias que recriam cenários da cidade. Então, a Rua Doutor Porciúncula, como ela era, como ficou, e sempre buscando recriar a partir do mesmo ângulo. Um ponto que você falou muito interessante é de democratizar, porque muitas vezes não é nem que a pessoa não tem o acesso às coisas, mas ninguém vai ter o acesso porque você conseguiu coisas de arquivos pessoais, imagens de arquivos pessoais, e provavelmente seriam imagens que poderiam ficar ali num grupo específico, numa família, por exemplo, e com esse projeto, assim você dá acesso para toda a população, e ainda mais de maneira gratuita, que fica melhor ainda, ou de maneira gratuita pelo meio da exposição, ou nas redes sociais também, que qualquer um pode ter acesso. Muito interessante também esse seu projeto com a UERJ, e muito importante, é importante a gente reviver, relembrar sempre a história da cidade, que a gente ainda está nas cidades mais históricas do nosso país. Exatamente. Essa parceria com a UERJ, ela chega num momento muito importante, porque ela começou a ser executada na pandemia, e pouco a pouco eu comecei a fazer contato com proprietários de casas históricas na cidade, que viram a importância de abrirem as portas das residências para perpetuarem essas histórias. Então, a parceria com a UERJ, ela tem 2 caminhos também, tanto no Instagram, em que são publicados vídeos dinâmicos, vídeos curtos, quanto no YouTube, em que são veiculados os curtas-metragens. Então, os curtas eles vão até 20 minutos e são vídeos pautados por entrevistas com especialistas. E a reação que a gente tem recebido aos curtas tem sido muito boa, porque vai em contramão a uma tendência cada vez mais presente de vídeos dinâmicos, vídeos mais superficiais. E aí o YouTube tem chegado com essa bagagem que
que faz com que as pessoas se sintam prendidas àquele conteúdo e sintam que a atenção delas realmente foi captada. Então tem alguns vídeos lá que eu recomendo no YouTube, o Castelinho da Souza Franco, que fica aqui pertinho também do estúdio, que foi totalmente restaurado. Ele estava abandonado havia 20 anos. E aí um estrangeiro, um suíço, adquiriu a casa e restaurou ela por completo. Então, são casos assim de histórias que estão acontecendo, mas que nem sempre as pessoas têm acesso, como você falou. Realmente isso é muito interessante. Principalmente o ponto de a gente ver que as pessoas estão se aprofundando. É um assunto que realmente interessa e as pessoas não tinham, as pessoas não procuravam porque não tinham. E agora a gente vê que está tendo uma boa aceitação. Você está agora com essa parceria com a UERJ e também a sua página cresceu muito, né? A página já tem 47 mil seguidores. Quando você começou, você tinha alguma pretensão e você esperava que ia chegar nesse tamanho? Eu torcia, para que crescesse, mas o crescimento principal, ele teve início a partir do ano passado, quando eu passei a aparecer nos vídeos. Isso gerou uma conexão ainda mais profunda, ainda mais genuína com os espectadores e uma sensação de que as pessoas tem quem confiar, né? Que o conteúdo tem alguém que está por trás, que está apurando, que está visitando os locais. E é interessante porque hoje eu sou reconhecida por algumas pessoas que acompanham a página e que vêm comentar. Esses dias mesmo aconteceu no mercado de uma pessoa que tem formação na área de história vir elogiar. Isso é muito bom. Sem dúvida nenhuma, é muito legal ver seu trabalho sendo reconhecido. E esse ponto que você falou de você aparecer, ter chamado mais público ainda, é interessante porque as pessoas conseguem personificar, né? Não é só uma voz, não é só um texto, eles personificam. Mas olha, eu falei todo esse sucesso da página, agora da sua parceria, e também o Petrópolis Sobre Lentes trouxe um outro tipo de reconhecimento para você, né? Da parte da Academia Petropolitana de Letras. Você quer falar um pouco sobre isso? Falar um pouco sobre a emoção disso tudo, que é algo muito considerável. O primeiro reconhecimento que eu obtive na cidade foi a partir da Academia Petropolitana de Letras, comigo ainda estagiária numa redação. E foi um reconhecimento que eu nem imaginava ser possível, porque eu fazia por satisfação, por adorar resgatar essas histórias da nossa cidade. E realmente me abriu muitas portas para ampliar a minha atuação na cidade. Eu, em 2022, passei a fazer parte da instituição e a trabalhar em prol dela. Hoje, além da parceria com a UERJ e da atuação do Petrópolis Sob Lentes nas redes, eu também desenvolvo um projeto em parceria com a SOS Serra, que é uma associação da cidade, que tem promovido oficinas sobre memórias de Petrópolis na Escola Germano Valente. Então, tem sido uma outra frente minha de atuação para fazer com que os jovens se interessem pelos conteúdos publicados e por assuntos relacionados à história. Porque nas redes a gente vê que a faixa etária ela começa ali a partir dos 20 e os alunos da oficina estão ali compreendidos entre 11 e 14 anos. Então tem sido mais uma forma de dinamizar esse ensino a partir de brincadeiras, de excursões, de passeios, e o resultado tem sido muito bom. A gente começou com a oficina ano passado e hoje já tem uma segunda turma, a gente teve o dobro de interessados. Isso é muito importante, e é muito importante também que a cultura, né, que isso o projeto do Petrópolis Sobre Lentes é um projeto histórico e extremamente cultural, né? Quanto mais você fomenta a história, mais você fomenta a cultura. E é muito importante que a gente fomente essa cultura quanto mais jovens as crianças sejam, porque aí vão evoluindo e vão ser adultos mais culturados e pessoas mais letradas culturalmente. Mas, voltando nesse assunto da Academia Petropolitana de Letras, você foi a mais jovem a ser imortalizada lá. Qual foi a sensação? Porque isso você ser reconhecido é uma coisa, mas você ter uma cadeira, você ser imortalizado é algo extremamente notável. Qual foi a sua sensação quando você recebeu essa notícia? Uma grande responsabilidade e até certo ponto eu não sabia como a cidade ia receber essa notícia, justamente por saber que os integrantes da academia já eram pessoas com décadas de atuação. E eu estava dando início à minha atuação na cidade. Mas, para minha surpresa, eu fui muito bem recebida, não só na entidade, mas pelos petropolitanos. Assim que foi publicada a notícia, eu recebi muitos comentários, teve realmente um movimento ali de abraçar essa notícia e de me dar combustível para continuar trabalhando em prol da cidade. A gente fica feliz que tenha tido uma boa aceitação e é muito importante que o público jovem atores jovens da cultura, da literatura sejam reconhecidos.
É muito importante também que as pessoas tenham experiência, mas também é importante que a gente varie esse público. Lugar, né? Exatamente, tem que dar lugar para todas as gerações, não só os mais jovens, não só os mais velhos. Tem que ter espaço, tem que ter uma mistura, né, vamos dizer assim. Mas, Carol, eu sei que a gente já falou sobre o chocolate com história, mas só para a gente poder finalizar, relembra, por favor, para a gente onde que é, como que funciona. O Chocolate com História é um desdobramento do Petrópolis sob lentes no mundo presencial, porque eu sentia muito esse retorno do público que acompanha a página de querer fazer parte, de querer estar presente, querer absorver esse conteúdo de uma forma mais próxima. Então, eu criei o Chocolate com História, que leva esse nome por estar sediado numa chocolateria, que é a Caracol Chocolate, na Avenida Ipiranga, e são encontros mensais para quem quer se aprofundar na história da cidade. Cada encontro tem uma temática diferente e um convidado que chega para compor esse encontro. É sempre num sábado, de 9h30 da manhã ao meio-dia. A próxima edição acontece no dia 26 de abril e, como eu adiantei aqui, vai ser sobre a Rua Doutor Porciúncula através do tempo, com o convidado seu Lino Ângelo. E aí, quem quiser mais informações, quem quiser se inscrever, pode entrar em contato com o Petrópolis Sob Lente no Instagram e também pelo WhatsApp do Petrópolis Sob Lente, que está disponível lá no link da bio da página. E aí eu mando todas as informações, porque como é um espaço com a capacidade reduzida, a proposta é realmente intimista, eu peço sempre que a inscrição seja feita de forma antecipada. Então, ó, muito importante, quem quiser aproveitar essa oportunidade, tá aí e participar da história petropolitana, porque querendo ou não, a gente está relembrando a história e você está fazendo história também com esse projeto. A gente fica muito feliz com todo o sucesso e com você como profissional. Carol, tem mais algum ponto que você quer destacar sobre o Petrópolis Sob Lente? Sigam o Petrópolis Sob Lente nas diversas redes, no Instagram, no YouTube, no Spotify. É só procurar lá, Petrópolis Sob Lente, que vocês vão achar, e tem muito conteúdo para viajar no tempo. Então, fica o convite para todos vocês, tanto para as oficinas quanto para seguir a página, para quem quiser ter o acesso a toda essa cultura e toda essa história petropolitana. E essa foi Carol Freitas, muito obrigado por participar do Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço pelo convite e até a próxima com mais novidades. Isso aí, sempre que tiver alguma novidade pode entrar em contato, porque realmente é muito importante impulsionar a cultura petropolitana. Mas, gente, a gente encerra aqui o Correio Petropolitano Debate de hoje, mas fique por aqui porque a gente sempre está trazendo mais notícia e informação para vocês. Tchau, tchau, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.